Às vezes a gente quer ter um perfil com muitos seguidores, a gente quer ter um perfil ali com um engajamento muito alto e a nossa conversão é muito baixa. Assim, ao longo do nosso posicionamento ali no digital, a gente flutua muito, tanto em questões de seguidores, quanto em questões de visualizações, e às vezes isso causa uma insegurança. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Nesse momento é que a gente se perde. Quando você trabalha sua autoestima, trabalha sua autoconfiança, como que isso flui de uma maneira mais assertiva, né? Então é importante você conhecer exatamente o que você quer com o seu marketing para você guiar. Eu vivo o percurso, então eu brinco muito que eu não sei não ser feliz. Mas não é porque minha vida é perfeita, é porque todo dia eu busco ali haver coisas que eu sou grata na minha vida. Seja bem-vindo a mais um episódio no podcast Saia do Rascunho, nesse lugar incrível que tem o meu coração aqui no Grupo Salos, em Alphaville, se você precisar. Tem uma sala aqui esperando por você, um espaço de treinamento. Essa família que me acolhe e que faz parte da nossa história nesses 3 anos de podcast. Hoje, aqui, com uma sócia do nosso clube, Titanium Club, um clube de mentoria, exclusivo para quem quer transformar sua mentalidade e autoridade, transformar seus resultados, seu networking e ecossistema de negócio. E eu tenho o privilégio, no nosso clube, de ter uma turma de profissionais da área da saúde transformando os seus resultados conosco. E hoje, uma dessas pessoas está aqui comigo, ela, convidada especial, que transforma a autoestima e a autoconfiança através do autocuidado. A doutora Celina Botelho é médica, especialista em procedimentos estéticos e compartilha conteúdos que ajudam as pessoas a valorizarem mais a sua imagem e bem-estar e, principalmente, vem ajudando colegas a transformarem o seu posicionamento, estratégia e resultados utilizando as redes sociais. Com um posicionamento forte, então, no digital que une ciência, beleza e autoestima. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre tudo isso e sobre autoridade na área da saúde, como se posicionar de forma estratégica no mercado. Celina, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Celina contou antes de começar o podcast que estava mais nervosa do que na entrevista. Como é que foi? Conta isso aí. Foi um prazer estar aqui com você. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Tava falando aqui pra ela, gente, que eu já participei de tantas entrevistas, lives, faço conteúdo, né, aí diariamente nas minhas redes sociais. Já fui até no programa da Eliana, quando ela tava no SBT, e tô mais ansiosa. É porque é com a mentora, relaxa, estamos em casa. Conta um pouquinho só para quem está nos ouvindo aqui, quem é a Celina, tá? O que a Celina faz e os teus novos projetos. Deixa as pessoas te conhecerem um pouquinho, depois eu vou entrar, porque eu acho que você é uma pessoa que cuida muito da tua autoridade, do teu posicionamento, da tua estratégia, da gestão da carreira, inovadora, viajou o mundo, viveu Paris como ninguém, né, para poder levar tudo isso para as redes sociais. Você é altamente diferenciada, no meu ponto de vista. Então, nós vamos trazer tudo isso, né, e estratégias, técnicas, para quem está nos ouvindo já colocar em prática. Mas deixa só as pessoas conhecerem. Celina, o que faz, onde está, como é, o que está fazendo de novo? Tá, então vamos lá. Eu sou médica, formada há mais de 10 anos, né, e escolhi a área da dermatologia estética para atuar. E aí, nessa trajetória, eu acabei conhecendo marketing, né? Que foi uma necessidade que foi surgindo. E eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar no superficial. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de saber bem, me aprofundar. E por causa disso, eu acabei procurando ali cursos, né? Diferenciações no marketing, porque eu queria fazer algo autêntico. E com isso, eu fui desenvolvendo meu conteúdo e cheguei até aí no Paris Fashion Week, né? Para fazer uma imersão em moda, que foi uma coisa que trabalhar na clínica onde eu trabalho, não posso falar que exigiu, porque não foi uma exigência da clínica, né? Mas, tipo, eu vi que aquilo seria
bom, né? Seria bom eu ter uma imersão ali naquele mercado de luxo para entender um pouco mais sobre o perfil dos clientes e sobre tudo que me cercava ali naquele momento, né? Quais foram os principais aprendizados nessa imersão no mercado de luxo que você transportou Uhum. para a medicina e para o digital? Mercado de luxo, medicina e digital. Uhum. Principais aprendizados. Tá. Eu acredito que toda essa imersão, né, que eu fiz aí, não só em Paris, mas também com outros cursos, me trouxe a clareza da comunicação. Assim, eu acredito que o principal, que às vezes a gente se perde aí no digital, é você não ter foco, você não ter clareza de com quem você está falando. Às vezes a gente quer ter um perfil com muitos seguidores, a gente quer ter um perfil ali com um engajamento muito alto e a nossa conversão é muito baixa. Então, eu vejo que você comunicar com o público certo, você fazer isso de uma forma autêntica, que faça realmente gerar aquela, né, aquele senso ali de que você está próximo, é muito mais eficiente do que você ter milhões de seguidores, assim, para conversão, né? Então, O primeiro aprendizado foi comunicação, clareza de com quem eu quero falar sim. e autenticidade com quem eu estou falando. Porque isso aconteceu comigo e é uma coisa muito normal de acontecer, assim, ao longo do nosso posicionamento ali no digital, a gente flutua muito, tanto em questões de seguidores, quanto em questões de visualizações, e às vezes isso causa, né, uma insegurança. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Só que nesse momento é que a gente se perde, porque aí a gente começa a fazer conteúdos, assim, aleatórios, né, para poder, né, engajar, ganhar mais seguidores, e aquele não é o conteúdo que o público que é consumidor final quer. E aí você atrai para o seu perfil pessoas que não estão interessadas ali no que você realmente está falando. Então, você conhecer a sua persona, né, que tanto falam, é uma coisa que realmente faz muito sentido. E a gente vê isso até no momento de lidar com influenciadores, né? Os influenciadores que você traz para sua marca, eles têm que estar alinhados com o seu público-alvo, eles têm que estar alinhados com o que você comunica. Porque senão, mais uma vez, vai ter esse erro de comunicação no trajeto, né? Uhum. Então, mercado de luxo, o principal aprendizado, a comunicação, esse direcionamento. O que mais, assim, você considera que transporta diretamente do mercado de luxo para o consultório, para a rede social? A exclusividade, né? O mercado de luxo, ele exige uma exclusividade. Quando a gente fala disso, né? Hoje em dia tá tão em alta falar sobre experiência, mas a gente começa a perceber que a experiência de verdade é a gente voltar um pouco lá no início, que é quando era mais sobre pessoas, sabe? Então, assim, você fazer uma coisa única, verdadeira para uma única pessoa ali, sabe? Você focar na pessoa e gerar ela sentimentos, sensações, isso é o diferencial do mercado de luxo. Como tu faz isso na prática? Na prática, eu procuro... eu vou falar assim, com meus pacientes e como eu transporto isso para a prática. Sim. Para os meus pacientes, eu procuro, assim, de maneira real mesmo, me interessar por ele. Então, assim, eu tento ouvir o paciente, eu tento ter uma empatia. Então, assim, né, através de tudo que a gente vem construindo, até em relação à mentalidade, né, perfis, enfim, comportamentais, né, que a gente até estudou isso recente. Eu busco entender o que o paciente está realmente querendo dizer com aquilo que ele me trouxe. Qual é a dor real, qual é realmente a motivação dele, o que ele está querendo me dizer ali nas entrelinhas. E eu tento acessar isso de uma forma genuína, para realmente conseguir ali
com que ele se satisfaça. E a partir disso, o paciente acaba criando um vínculo e uma conexão. E você também se conecta a ele. E isso passa a ser o diferencial, sabe? No mercado de luxo. Porque, assim, é um atendimento que ele é personalizado, mas quando você faz isso de forma genuína, querendo realmente ali entender a dor da pessoa que está ali atrás, né? E não só pensando na venda, pensando realmente na pessoa, isso daí, assim, gera resultados que se multiplicam, sabe? E que se refletem. E isso eu levo para o marketing digital, né? Tentando ao máximo comunicar com quem está ali comigo. Então, o tempo todo eu tento comunicar e tento trazer deles o que que eu posso realmente fazer de diferente na vida dele, como eu posso impactar. Perfeito. Eu fiquei pensando, né? O teu foco no momento também está para, além dos pacientes, ensinar colegas a se posicionarem estrategicamente, com autoridade e de forma autêntica, independente de terem seus times para delegar, de terem pessoas para conduzirem a operação das suas redes sociais, do seu Instagram. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu estou na rede social faz uns 10 anos, e eu sim entendo que a gente pode ter um melhor time do mundo junto conosco, executando uma estratégia, mas que existem coisas que são indelegáveis. Indelegáveis, que precisam estar na mão da pessoa que está à frente ali, que influencia os negócios, né? Que faz o seu negócio acontecer, que é o profissional aqui, Fernanda Toqueto, Celina, Isaac, que está aqui com a gente, enfim. Eu queria entrar na tua cabeça e entender como tu planeja o teu branding e a execução do teu marketing. É possível? Como tu faz? Imagina que, e não é só para quem é da área da saúde, medicina, profissionais da área da saúde, outros profissionais, quem está trabalhando o posicionamento da sua marca pessoal, que está crescendo o seu equity pessoal, que precisa estar atento a essa diferenciação no posicionamento. Eu vou tentar entrar na cabeça dela e pegar como funciona a cabeça da Celina. Vamos lá. Dia 1º de abril, mês que vem, hoje nós estamos na metade de março. Como funciona a tua cabeça para operar as tuas redes sociais? Então, vamos lá. Para poder falar um pouco sobre isso, eu vou só falar sobre como eu cheguei até aqui, tá? Pronto. Por várias vezes eu já contratei agências, né, de marketing e sempre ficava trocando, né? E eu resolvi fazer o meu próprio conteúdo e comecei a fazer o meu próprio conteúdo. Nesse momento, eu acabei conhecendo a doutora Thaís, que é com quem eu trabalho, né? Porque ela fazia conteúdos, assim, muito legais para as redes sociais dela. Ela abriu um curso, uma mentoria, eu me inscrevi, fui para a clínica e estou lá até hoje. Eu fui fazer um curso e acabei ficando, né? Então, você pode falar qual é, porque pode a gente acessar também, né? Tudo o grupo, vende. Então, o grupo Thais Campbell. E ele é referência, né, no marketing. Então, lá a gente tem uma agência interna de marketing. Porque a doutora Thaís já tinha visto essa importância, né, de você trazer ali algo autêntico para quem está do outro lado, né? E isso alinhou muito com os meus propósitos. E como eu fazia o meu próprio marketing e tinha ali uma equipe, eu comecei a tanto aprender com eles, quanto também a buscar conhecimento fora para conseguir desenvolver ali de uma forma que fosse sustentável a longo prazo. Porque muitas das vezes a gente posta demais ou posta de menos, e aí fica aquela questão, né, que acaba se tornando um fardo pra gente, assim. E como eu sempre gostei, eu procurei entender um pouco mais. E aí, eu comecei a ver a visão do social media, porque eu comecei a produzir os meus próprios conteúdos, então eu sei o que precisa para ter um conteúdo bom, tanto em questões técnicas, né, quanto iluminação, quanto
em questões, assim, de aplicativos para edição, fotografia, quanto em questões, assim, do que o médico tem que... Até que ponto é a responsabilidade do médico. E, por outro lado, também eu sei a responsabilidade do médico e como é difícil conciliar a gravação de conteúdo com a vida profissional, né? E a vida pessoal. E a vida pessoal. Então, é isso que eu tentei extrair para poder trazer para as pessoas, assim, como que você vai fazer isso de uma forma prática, já que eu tô do outro lado, mas também estive, né, na parte da gravação do conteúdo. E se você quiser delegar, tudo bem, né, porque nossa rotina é muito corrida, mas você vai saber delegar o que pode ser delegável. Isso, e não... acompanhar. E acompanhar, porque senão acaba que as redes sociais perdem essa autenticidade e a pessoa, ela, hoje, querendo ou não, as redes sociais é a nossa vitrine, né? Então, a pessoa, ela vai se identificar com você. E se aquilo não for, assim, até o final, ela vai se perder. Então, assim, a gente precisa de ter essa construção ali ao longo do caminho. Então, a comunicação precisa estar muito bem certinha. Então, tem coisa que é só a gente. É muito bom. A Celina, dentro do nosso clube, a gente tem um braço de educação onde a gente prepara profissionais, né, para construírem o seu negócio de educação empresarial. A Celina tem um método, né, um passo a passo que ajuda a fazer com que essa transformação na prática aconteça. Quais são os passos que fazem parte do teu método? Então, vamos lá. O meu primeiro passo é você saber onde quer chegar, né? O que você quer? Vamos lá. Você vai para a rede social. Primeiro, em qual, né? Em qual rede social, sim. Mas para saber qual, é preciso saber onde quero chegar, certo? Onde quero chegar é importante para qualquer coisa na vida. O que eu quero extrair da energia que eu vou depositar para me posicionar numa rede social. Numa rede social. Perfeito. Sim, então o primeiro passo é você ter clareza de onde você quer chegar e onde estão as pessoas que você quer atingir. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, a minha persona tem características. E eu escolhi as características da minha persona porque são as pessoas que eu tenho mais facilidade ali de lidar, né? Conta. Então, as minhas personas, assim, são pessoas... Geralmente, quem se identifica comigo são pessoas... E que eu comunico com elas, né? São pessoas ali... que trabalham e hoje tem uma condição, né, assim, de investir em autocuidado, de investir, né, na estética como um todo, mas também pessoas que se cuidam de uma maneira integral. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de alimentação, gosto de atividade, gosto de lifestyle, gosto, né, de moda. Então, a minha persona, ela tem esse perfil. Esse combo. E aí, quando a pessoa não tem definido isso, que ela começa a ficar com os haters, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa muitas vezes não está ali no meu, né, com quem eu estou comunicando, eu comunico com a pessoa errada, aquela pessoa pode acabar virando um hater meu. Porque a opinião dela é diferente da minha. E tá tudo bem, né? Isso é redes sociais. Tudo bem. Mas muitas vezes, nesse momento, a pessoa se desestrutura. Então, é importante você ter em mente com quem que você tá conversando. E aí, então, você definiu o foco, definiu a pessoa que você tá conversando. A partir daí, você vai buscar as dores da pessoa, que é aquilo que eu tava falando. Que você só consegue extrair... realmente olhando para a pessoa, porque muitas vezes, vou citar um exemplo, a pessoa chega com barba e ela quer reduzir a barba, só que ela quer fazer o queixo, e ela quer fazer mandíbula, ela não tá querendo fazer, e eu já descobri, assim, já tive pacientes assim, que ele não queria fazer o queixo e a mandíbula porque, né, é moda. É pela questão da autoridade que aquilo passaria, entendeu? Então, ele estava buscando autoridade na sua imagem. Então, é esse motivo ali que muitas vezes eles não falam, né?
que você tem que buscar, porque é através dele que você vai fazer os seus conteúdos, que vão se conectar, entendeu? Então, assim, o que parece muitas vezes óbvio, né? Às vezes não é. E aí, se você trouxer isso para a pessoa, né? Trouxer esse final, ela se conecta de uma forma mais com um vínculo maior. Um vínculo maior. Tá, então o primeiro passo é onde quer chegar. Depois, onde estão as pessoas que eu quero atingir? Aham. Em qual rede, em qual espaço Sim. na internet estão essas Essas pessoas? Não só na internet, né? Mas também no offline. No offline. No on e no off, No on e no onde eu off. me encontro com quem eu quero. Sim, porque ali você vai falar de interesses também, né? Então, interesses têm que ser comuns, assim, normalmente, né? Para elas poderem engajar ali. Então, Perfeito. por exemplo, quando eu posto academia, muitas das minhas pacientes, elas curtem, porque elas também têm esse perfil, entendeu? Então, isso vai se encaixando. E vai gerando o famoso do engajamento. O famoso que do nem engajamento. Sempre, que na grande maioria das vezes não é sobre só o resultado, o trabalho no final, mas é Sim. sobre conviver com você. Conviver. Porque é uma rede social. É uma rede social. Não e é uma isso rede... que as pessoas esquecem. Elas querem vender, mas elas não querem se relacionar. Tá, e depois? Aí, onde eu quero chegar? Quem são as pessoas? Onde eu devo estar? Aí depois, onde são as pessoas? Onde eu devo estar? E aí você vai buscar a dor da pessoa, né? A dor real, para poder você ver como você pode ajudar ela, né? Então, você tem que mostrar um interesse real, né? Você tem que realmente se interessar para ver onde está o que a pessoa precisa e que você pode ajudar, né? Para você construir os seus conteúdos a partir daí. E aí vem a outra questão, que é você ver se você está se comunicando de forma correta, né? Tipo, se você está com uma postura adequada, se você está, né? Parece muitas vezes, né? Assim, supérfluo falar isso, mas com roupas adequadas, né? Porque a gente sabe que quando você bate o olho ali, você já faz uma pré-impressão, um pré-julgamento da pessoa. Então, você tem que estar se comunicando com o que você realmente quer passar, né? E nessa questão, muitas vezes, a gente vai até para o nosso ponto, né? O quanto a autoestima é importante e a autoconfiança, né? Nessa química aí, né? Que acaba acontecendo. Quando você quando você trabalha sua autoestima, trabalha sua autoconfiança, como que isso flui de uma maneira mais assertiva, né? Então, você pensar no seu posicionamento por esse lado também é muito importante. Porque se você quer, igual eu falei aí, que o meu público-alvo, ele, né, tá ali, né? Ele tá viajando, ele tá, né, querendo saber mais, buscando qualidade de vida, bem-estar. Eu não posso, muitas vezes, mostrar insegurança, né? Mostrar, assim, traços, né? Que atrapalhem essa imagem no início. É claro que depois, gerando a conexão, né? A pessoa... Somos seres humanos, né? Mas, assim, você tem que tentar transparecer o que você sente também com o seu exterior, né? Para se conectar de uma forma mais assertiva. Perfeito. E aí, então, onde eu quero chegar, onde eu devo estar, compreender as dores, a postura e a ação. Aí entra a questão do conteúdo que vai compartilhar, das coisas que vai colocar para fora. Isso tu organiza como? Tu planeja como? Tu faz semanalmente, mensalmente? Tu faz focado? Quando a gente fala em aonde quer chegar, bom, eu quero vender um curso, eu quero levar clientes para dentro da minha clínica, eu quero aumentar meu ticket, eu quero criar uma linha de educação para as pessoas se interessarem por aquilo que eu tenho para oferecer. Qual é o teu caminho quando desce para a operação da... O meu caminho é fazer uma linha editorial, né? Então, assim, eu faço uma linha editorial onde eu tenho ali todas os principais conteúdos que eu vou trabalhar, né? Levando-se em consideração aí conteúdos que engajam, né? Conteúdos que geram conexão e também que convertem. Então, eu não vou ficar só o tempo todo falando de laser, né, de injetáveis. Eu também vou falar de skincare, eu também vou falar de outras coisas que as pessoas, né, consigam ali criar um valor também com o que eu tô passando, né?
E vou também mostrar um pouco do meu pessoal, para as pessoas se identificarem aí, né? Para eu atrair as pessoas que né, que são compatíveis ali comigo para se tornar, para o meu dia a dia depois no consultório se tornar mais leve, né? Quando eu atraio as pessoas certas e converto as pessoas certas, né? E aí, a partir disso, eu faço a linha editorial mensal. Então, eu vou colocando todos os conteúdos que eu pretendo e vou tirando tempos ali na minha agenda, né? Hoje eu tô com uma agenda um pouco mais corrida, porque eu tenho um bebê de 7 meses, mas pelo menos uma vez por semana eu planejo a próxima semana. E aí eu já gravo, edito todos os meus conteúdos e já deixo tudo Tu programado para faz do subir. início, meio e fim. Hoje eu faço tudo sozinha. Hoje eu Uau. faço tudo sozinha. Uhum. O início eu acho que ele é indelegável, né? Do planejamento ao primeiro passo, que é a gravação, que é essa preparação, que é essa dedicação, que é esse fechar a agenda. E ele é indelegável. Quando a pessoa pega essa visão, ela pode, depois toca, né? Planeja, toca. executa o básico, toca. Né? Eu acho que o indelegável é você realmente ali, porque muitas vezes, e isso também já aconteceu comigo, você contrata uma agência, ela chega ali, ela te dá o roteiro, ela te dá tudo, você faz o que ela pediu ali, né? O roteiro dela, ela grava, edita e pronto, ficou pronto. Só que não levou em consideração nada disso que a gente falou, sabe? Então é importante você conhecer exatamente o que você quer com o seu marketing para você guiar. Então, assim, as técnicas de edição, eles sabem melhor que a gente, né? Muitas vezes, né? As técnicas de gravação. Muito bom. Mas o que você quer passar com aquela mensagem... É você que sabe. É você que sabe, porque só você sabe o seu trabalho, né? O que você tá levando ali. Só você sabe as dores reais que o paciente te fala ou que o cliente te fala ali na hora que você tá com ele sozinho, né? Então, essa experiência que a gente quer transpassar é só você. Então, assim, isso é indelegável no meu ponto de vista. Perfeito. E também, assim, eu vejo muitas vezes, até pelo outro lado, né? Você falando, mas me entregaram um conteúdo horrível, tipo, de vídeo e tal. Mas como que você vai saber o que foi culpa sua e o que foi culpa da outra pessoa se você não sabe o que precisa para ter aquele bom conteúdo, entendeu? Então, assim, precisa de um microfone, precisa de uma iluminação, precisa... Então, tem coisas que a pessoa teria que ter levado. Por outro lado, tem coisas que você é a principal responsável. E a gente, muitas vezes, não sabe disso. Então, saber o que delegar, saber o que é sua responsabilidade é importante. Perfeito. O que torna profissionais comuns referência, na tua visão? Na minha visão... O que faz a pessoa sair de mais um para a profissional? A referência. O melhor. Eu tava até falando isso no meu Instagram ali agora, coincidentemente. Eu acho que é a dedicação. Recomeçar quantas vezes forem precisas, assim. Então, você não ter esse, né? Você ter essa possibilidade de recomeçar, porque muitas vezes você vai além quando você recomeça. E se desenvolver constantemente. Assim, buscar os seus pontos que você precisa melhorar e tentar desenvolvê-los. Porque isso que vai tornar Porque você a gente sabe que referência. existem profissionais que atuam na mesma área e que uma pessoa ganha XY para fazer um procedimento, R$1.000, e a mesma outra pessoa ganha R$10.000 para fazer esse procedimento. O que gera essa distância? Essa questão do posicionamento e de tudo que você gera por trás dele, né? O valor que você agrega ali com tudo, com sua imagem, com a sua comunicação, com a sua experiência. Que atributos tem na clínica que você está, que é uma das maiores referências do país, né? É inquestionável e você faz parte disso. Que valor é agregado lá dentro? O que é percebido e o que você sente como parte do time? Quando eu entrei para a equipe, né? Aceitei o convite de entrar para a equipe,
foi por causa do valor da clínica, que é muito parecido com o meu, que é justamente essa dedicação no outro, entendeu? Então, assim, a gente se dedica muito e de forma genuína e rever processos, rever constantemente como você pode melhorar e identifica ali as suas falhas. A gente tem humildade, a gente aceita nossas falhas e a gente aprende com nossas falhas para se tornar cada vez melhor. Então, acredito que esse foco na pessoa e essa dedicação em melhorar constantemente é a chave. Como isso chega no mercado? Porque eu tenho certeza absoluta que inúmeras pessoas estão nos escutando dizendo, cara, eu sou extremamente dedicado. Eu me comprometo. Uhum. Eu faço tudo que essa mulher está falando. E por que eu estou no 1.000 e tenho a do 10.000 e tenho a do 100.000? Porque eu não botei a do 100.000. Porque você não comunicou o que você está fazendo. Fala mais sobre isso. Então, assim, como eu disse, a clínica, ela tem lá o seu próprio marketing, né? Então, a gente tem um marketing interno, porque as pessoas que estão no nosso marketing, elas vivem ali o nosso dia a dia, elas conseguem extrair ali a essência, que é o que a gente quer mostrar. E o que vocês querem mostrar? A gente quer mostrar que a gente se importa, que a gente cuida da pessoa e que não é só o procedimento, não é só aquilo, que a gente quer realmente, o propósito da clínica é fazer do outro um lugar melhor após nos encontrar. E o que acontece lá dentro? Além da dedicação, né? Porque é visível né, na tua fala, no atendimento, no olhar, na interação, no tempo. O que acontece lá que você vê da experiência do entrar ao sair que encanta? Encanta essa questão de ser a linguagem é a mesma. Então, do início ao fim, todos preocupam com o paciente, com o bem-estar do paciente, com entregar o melhor ao paciente para ele realmente se sentir bem ali do início ao fim. É essa a pergunta? É isso? Não, é porque eu fiquei imaginando. A pessoa entra na clínica, como é a experiência dela? Como ela vive essa experiência dentro da clínica? O que tem de diferente lá dentro? Você tem que ir lá para você ver. Precisa ir, né? Mas, assim, o que os pacientes falam lá muitas vezes para sentir, ver, não, sentir. O que os pacientes muitas vezes falam é que desde o atendimento, desde o Instagram, desde a recepção, desde o cuidado antes, durante e depois, ele é sentido de uma forma integral, sabe? Então, a gente não tem essas quebras, sabe? Na comunicação, entendi. até porque a gente revisita o tempo todo tudo que a gente pode fazer para melhorar. Então, sensacional. Eu quero descer agora e voltar para você. Como tu faz a gestão da tua carreira? A gestão da minha carreira. Isso. Para que pontos você olha? O que é essencial para você se manter competitiva, em evolução, atuando num ambiente altamente competitivo, no mercado de luxo, na estética, com um ticket diferenciado de mercado? Você, como profissional, para quais elementos você olha? Sim. Eu olho... Primeira coisa, eu não me comparo. Então, eu busco não me comparar de uma maneira negativa. Eu tento ver sempre feedbacks, enfim, e uma avaliação comigo mesmo, quais são as minhas falhas, baseada aonde eu quero chegar, né? Que eu tenho bem essa visão de onde eu quero chegar. Eu tento ver ali o que eu preciso fazer, qual o próximo passo, o que eu preciso aprender para eu chegar onde eu quero. Então, por exemplo, eu tenho vontade de empreender, entrei na mentoria, porque muitas das coisas que você ensina, muitas das características lá, né, dos meus colegas, são coisas que eu quero aprender, que eu preciso, que são coisas que, né, mentalidade, são coisas que eu preciso melhorar. E aí, quando você busca algo que te falta e que você sabe que você pode aprender, que você está disposto, você consegue ir mais além. Então, como profissional, eu penso que eu nunca sei demais. Eu sempre quero buscar
não só em questões da medicina, mas em questões da Boa. mentalidade. Então, eu não me prendo. Uhum. Eu tinha meu mural de sonhos, né? Que hoje tá tão em alta também. Eu fiz ele em 2017. Deve estar em um download novo, depois de Então, começar a andar comigo. Então, aí, assim, eu acabei vendo esses dias que só tinha uma coisa que eu não tinha conquistado de todas. Uma coisa. E vai ser Rápido. agora, hein? Vai ser agora. Tá com contagem regressiva. Faltam poucos dias, mas, enfim. Eu sempre tive o foco, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero. Mas, por outro lado, eu respeito as pessoas que estão no meu caminho. Eu tenho extremo respeito pelas pessoas, lealdade, enfim. Mas eu foco em mim e faço o meu melhor sempre. Então, como eu te falei, eu acabei vendo que eu tinha conquistado quase tudo. Mas por quê? Porque eu não fico muito focada na minha conquista, né? Eu vivo o percurso. Então eu brinco muito que eu não sei não ser feliz. Mas não é porque minha vida é perfeita. É porque todo dia eu busco ali, principalmente quando eu tô triste, desanimada, a ver coisas que eu sou grata na minha vida. E eu vivo, persisto e sempre tento melhorar, né? E você também é muito assim, né? Por isso que A gente gosto tá tanto de estar conectado. gosto tanto de estar nessa mentoria. Então, assim, você buscar essa trajetória, quando você está buscando a trajetória ali, muitas vezes você se desenvolve tanto que você começa a ver que o que você tinha colocado como finalidade não é o que você realmente queria. E vão abrindo novas possibilidades e você vai além daquilo que você colocou no início. Então, assim, esse desenvolvimento do caminho, você focar ali no hoje é muito importante. Então, Muito bom, isso que pra mim orgulho. O que mais te marcou no percurso, né? Dentro da mentoria tem um percurso com o meu método, né? Aham. Você já teve imersões presenciais minhas, nós temos que eu reuni uma turma aqui para um Titanium Day novamente. Sim. Você fez 2 Titanium Day aqui em São Paulo, né? Foi. Muito bom. O que mais te marcou, assim, que foi assim, que virou chave, assim, a nível de mentalidade, performance e de resultado? Quais são as coisas que, pá! Uhum. Realmente, assim, pra mim, o que mais me marcou foi a questão de mentalidade em relação ao bloqueio que muitas vezes nós, profissionais da medicina, temos com as vendas. Então, assim, o titânio, ele traz isso pra mim de uma forma especial, assim, porque várias vezes eu já tentei desenvolver essa crença limitante minha de outras formas e até então não tinha ido. E, assim, a forma como você traz isso, como você aborda isso, e conviver com você, que é empresária e que já foi da área da saúde, e com outros colegas, né, que também estão aí na mesma situação, tem me feito desenvolver. E quando a gente se coloca em ambientes, né? Antes de começar o podcast, a gente abriu uma mensagem da pessoa dizendo: e aí, posso vender mais uma? Né? Que vire rotina. Sim. Vendas, para mim, venda resolve tudo. Uhum. Tu sabe as minhas frases que eu sou apaixonada, né? Que quem vende resolve, quem vende compra o que quer, quem não vende é egoísta. Uhum. Quantas pessoas que estão nos escutando que precisam daquilo que você tem para oferecer e você afasta elas de realizarem esse objetivo, porque você não abre para elas um caminho que você já percorreu, que dá certo, você poderia facilitar a vida do outro, porque você tem crenças que te afastam disso, porque você acha que ainda não está muito bom o suficiente, porque você pensa em 2, 3 colegas que vão te julgar na forma que você faz, porque você acha que não é a hora ainda, e porque se você levar um não, você vai ficar rejeitado. Não, você precisa colecionar nãos. Quem está disposto a colecionar não, ganha o sim que merece. Entende? Então, o que você acredita sobre vender? Então, hoje, o que mais me pegou, assim, o que eu fico sempre pensando, né, porque nós como médicos, né, a gente tem essa dificuldade de falar em valores do nosso trabalho e tudo mais, né? Mas vocês operam em modo de ONG? Eu não consigo entender. Então, a gente foi criado para operar no modo de ONG. Doutrinado. Porém, a vida não funciona assim, né? A gente tem, né, o nosso trabalho tem o valor.
E aí, quando você me colocou que com o meu trabalho, se eu não vender, eu vou estar sendo egoísta, né? É isso aí. Isso daí virou uma chave pra mim. Porque, assim, muitas vezes eu ficava, ai, mas será? Será que ela quer isso mesmo? Será que ela... E quando eu comecei a ver que com aquilo que eu tava vendendo, o que eu tô vendendo é o que ela precisa pra resolver a dor, o problema, que ela vai, né, ter uma autoestima melhor, uma performance melhor, depois, né, E que existe uma eu coisa, não intermediar. quero. Não quero. Agora, se você não mostrar, Uhum. como a pessoa vai poder escolher? Sim, e se ela não comprar lá de mim, vai acabar comprando em outro O lugar, dinheiro tá né? na mesa. Sim. Uhum. Então, quando você me trouxe isso, realmente eu mudei, assim. Foi uma coisa que virou realmente a minha chave. E ticket é uma questão de autoconfiança. Uhum. Valor é uma questão de autoconfiança. As pessoas acreditam naquilo que você está acreditando. Aquilo que você está sentindo, você transfere antes de abrir a boca. Então, quem atrapalha crescimento, evolução, posicionamento, resultado, é a nossa mentalidade. Se as pessoas dessem a atribuição que isso tem para o resultado que elas não conquistam, elas iriam mudar o jogo. Uhum. E é possível mudar esse jogo. Ele não acontece da noite para o dia, mas ao decidir do dia para a noite ou da noite para o dia, você começa a fazer transformações. E a ambiência, ela influencia, ela dá tom. Diz que você não se incomoda vendo teus colegas ali, vamos, a galera indo, vindo e fazendo e acontecendo, mas todos numa sinergia de se ajudar, de aprender, de trocar, de contribuir, de fazer diferente. A gente vai ver o nosso próximo encontro, né? A gente teve um resultado nos últimos 30 dias altamente expressivo, né? Na turma que está saúde e transformando também, ligando, né? Uma das coisas aqui para falar para os nossos ouvintes, nós temos muitos profissionais da área da saúde ligando o seu segundo motor, que é o motor da educação. Então, prosperando dentro do seu core com outros business, outros negócios, né? Então, a gente está vendo as pessoas progredirem nisso. E isso é extraordinário. É realmente olhar para profissional, médica, empresária, com um ecossistema funcionando, criando equity da sua marca pessoal, transformando as suas fontes de renda por ligar a outros motores de negócio. Então, isso é extraordinário, né? E outra coisa que você fala também muito e que, assim, faz muito sentido pra gente, assim, da área da saúde é se desafiar e se colocar fora da sua zona de conforto, né? Então, até você contou num podcast que você fez, né? Quando você foi no Clex e nos outros locais, assim, que às vezes você não se sentia na sua zona de conforto. Muitas vezes o médico pode perguntar, né? Mas não tem nada a ver com a medicina, né? O que eu vou fazer lá? São muitos empresários e tudo, mas quando você tem coragem, né, de aprender algo novo, de se colocar ali em uma nova perspectiva, onde as pessoas estão alcançando lugares, assim, né, que você, né, tem vontade de um dia chegar, isso te motiva e movimenta. Você sabe que sabe a Lu que me trouxe até você? Sei! Eu conheci ela. Eu recebi um convite para poder ir para a Coreia do Sul, né, para fazer um curso de fios. E aí eu pensei, nossa, não conheço ninguém. Coreia do Sul, lá do outro lado do mundo, né? Muitas pessoas teriam falado não, né? Eu falei, vou. E aí, no voo, coincidentemente, a gente tava uma do lado da outra e eu não conhecia ela. Mas aí, muitas horas de voo, a gente acabou se tornando hoje muito amigas, né? E foi ela que me trouxe até você. Então, assim, ter coragem, né, de sair ali do ponto que você se sente seguro, né, te desafiar, buscar um conhecimento além ali que vai impactar até no seu consultório, apesar de você achar que pode ser que não, mas vai impactar diretamente. Então, isso é muito importante. Eu preciso deixar uma mensagem aqui. Uhum. Quando você está esgotado, quando você está com a agenda lotada, quando você está correndo que nem um condenado, tá? Para dar conta daquilo que você se propôs a fazer, das contas que você fez, você não está ganhando dinheiro. Porque só faz dinheiro de verdade quem tem tempo para pensar, quem senta nas mesas certas e quem transcende o seu core. Tenho dito.
Gostou? Boa essa, hein? Boa. Trata de printar, compartilhar, encaminhar para profissionais da área da saúde, não só, mas profissionais que querem buscar seu próximo nível, que querem se desenvolver, que querem crescer e se transformar e fazer, e a Celina ficar sabendo, tá? Porque isso pode mudar o teu jogo também. Eu tenho mais uma ou duas perguntas para te fazer, tá? Viu como foi fácil? Já estamos gravando há 1 hora. Você cuida bastante da saúde, da performance. Eu acho que isso faz toda a diferença para fazer um conteúdo estratégico, para passar a verdade através das câmeras. A tua rotina? Minha rotina. Então, eu tava pensando aqui, a primeira coisa para você estabelecer uma rotina eficaz é não ser vítima de você mesmo, né? Então, assim, não procrastinar, né? Então, eu começo cedo minha rotina. Tenho um filho pequeno, né? Tenho um filho de 7 meses, mas... Desafiador. Muito. Já teve momentos, inclusive, na mentoria, né? Que eu pedi ajuda para vocês que já são mães. Porque faz parte, né, do jogo. E aí, eu faço acontecer para poder manter minha rotina de antes. Porque é muito importante você se colocar, você se cuidar, né? Você ter realmente esse autocuidado, porque isso impacta muito. Então, eu acordo, tomo o meu café, tenho ali o meu momento, né? De estudar a Bíblia, de olhar as coisas que eu sou grata para eu não me perder, assim, no que eu ainda não tenho. Técnica 4D. Viu? Nova essa técnica, né? Eu vi Botei lá no um podcast. D a mais, botei um D a mais. Eu vi no podcast. Mas tu já falou dele, né? Tu começou por ele? Mas é porque isso realmente, assim, no meu percurso também foi muito importante, assim, você saber aquilo que eu falei, que você tem aonde você quer chegar. Mas quando você vai no seu caminho, muitas vezes ele te mostra outros caminhos, porque eu sei que, né, assim como você falou no podcast, né, da religião, não é sobre religião, é sobre espiritualidade. Eu também penso dessa forma. Então, a gente sabe que Deus pode trazer pra gente muito mais do que a gente pediu, ou, né, muito mais do que a gente pensa que é possível. Então, Deus tem que estar ali nos nossos topos, né? Depois disso, eu vou para atividade física, que é uma coisa que eu considero também super importante, assim. E quando eu falo importante, não é só por questões estéticas. Meu sono melhora, mentais. Mentais. Agora eu tô começando a jogar tênis, que é um novo desafio na minha vida. Mas eu tento sempre me desafiar também, né? Então, atividade física. Depois vou para uma alimentação, que eu sempre busco uma alimentação equilibrada. Eu não sou, assim, uma pessoa que não saio, né, da rotina alimentar. Mas eu tento me alimentar da forma mais saudável possível. E depois vou trabalhar aqui. Outra coisa, amar o que você faz faz muita diferença. Muito bom, muito bom. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de falar? Não, acredito que que falamos de tudo, assim. Qual é a tua mensagem final para os teus colegas de profissão? Confie, mas seja intencional e estratégico. Porque sendo dessa forma, né, como a gente falou, dedicação, muitos se dedicam e não chegam lá, mas se você fizer isso com estratégia e intencionalidade, é mais fácil e sempre é possível. Sensacional. Você é intencional. Eu quero, e já te provoquei, aulas tuas dentro da nossa plataforma, dentro do nosso ecossistema, para influenciar o maior número de profissionais a transformarem os seus resultados utilizando o ambiente digital. Tá demorando. Para você que nos acompanhou, no link desse podcast, desse vídeo, eu vou deixar uma aplicação para você conhecer o nosso Titanium Club. Para que eu possa compreender em que momento de carreira você está, de negócio, e como a gente pode, de fato, entrar e ajudar você a transformar a tua mentalidade, os teus resultados, ligar outros motores de negócio no teu negócio e agir como empresário. Então, tá aqui no link desse podcast. Vai lá e me aguarda, porque eu vou te ligar.
Certo, Celina? Certo, Muito obrigada. obrigada. Gratidão pelo teu tempo. Foi leve, foi de impacto. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Fala como elas te encontram, te seguem. Sim, hoje estou nas minhas redes sociais, né? doutora.celina Botelho. Então, vocês podem me encontrar por lá e podem mandar mensagem, que será um prazer ter vocês, né, mais próximos aí. Ela responde, ela relaciona e ela Sim, vai tirar as dúvidas. Pode mandar, que eu tenho sim. certeza disso. Muito obrigada, Celina. Eu que agradeço. Beijo, gente. Até o próximo episódio.